Uma obra imponente, revolucionária e que vai mudar a vida da população porto-alegrense e gaúcha. A complexa construção do emissário subaquático é a realização de um antigo sonho de todos, que é despoluir o Guaíba, cartão postal da cidade. Para que todo esse trabalho se tornasse realidade, entrou em cena um complicado e moderno trabalho de engenharia e logística. As tubulações foram transportadas de barco de São Paulo até o porto de Rio Grande. Depois, seguiu pela Lagoa dos Patos até a orla do Guaíba. A montagem dos blocos de ancoragem e dos flanges foi o próximo passo. Depois vieram a dragagem do leito do lago e a instalação das tramas dentro do Guaíba. Com acompanhamento de mergulhadores, o tubo foi assentado na vala e depois realizado o reaterro com o próprio material dragado. Após, o emissário estará pronto para interligar a estação de bombeamento Cristal com a estação Serraria. A nossa obra ela parte de uma estação de bombeamento de esgoto da Hebe Cristal, aqui próximo, e vai então pelo leito do Guaíba até a Serraria. O processo é um processo complexo, né? Porque envolve trabalhos subaquáticos, né? Envolve um tubo diferente, é um tubo de polietileno de alta densidade, né? Com um diâmetro grande, né? Ele tem 1,60 m de diâmetro. Esse tubo é um tubo leve, ele boia na água, né? É um tubo que, se tu deixar ele aberto, né? Dentro da água ele vai boiar, não interessa o diâmetro dele nem a espessura, né? O processo começa assim, na preparação dos tubos para o assentamento, e essa preparação inclusive a gente pode ver aqui. Começa com essa colocação de poitas, né? São elementos de concreto a cada 4,5 metros, vai em torno de 100 peças dessas em cada tramo de 500 e poucos metros, né? Enquanto isso está sendo feita a dragagem. É uma dragagem que é praticamente uma vala que se faz no leito do lago e aonde vai ser assentado essa tubulação. Nós transportamos a primeira etapa, foram 8 tubos de 520 metros aproximadamente de cada um, né, que levou praticamente 10 dias para chegar aqui, né? Então esse é um ponto bem importante. E a outra é o processo em si do assentamento, né, que envolve equipamentos especiais, né, e processos executivos também diferenciados, que teve que se fazer um projeto à parte, né? Nós desenvolvemos isso, né? A nossa engenharia fez, né? Junto com o DEMAI, nós criamos essas alternativas, enfim, para esse processo de acoplamento, que é fundamental, e afundamento. Esses são 2 outros pontos muito importantes do processo, que deve se tomar muito cuidado para justamente não ocorrer problemas depois de vazamento, tá certo? Diminuir o tempo de vida útil da tubulação, tá certo? Que são cuidados por exemplo, no afundamento você tem que ter cuidado, porque tu gera pontos de estresse na tubulação nesse momento, né? Quando tu tem a operação de afundamento, nessa operação, se você não tem os procedimentos corretos, a tubulação ela pode, pela tração em um dos pontos da tubulação, ela pode entrar em colapso, né? E pode vir a danificar a tubulação. Por ser uma tubulação pesada, com os contrapesos, ela se torna um processo complexo, né? Tem que ter muito cuidado para ter a vedação correta. E além disso, o afundamento, que é a questão de não gerar pontos de tensão muito altas nas paredes da tubulação. O emissário subaquático terá 22 canos, cada um com 515 metros de comprimento e 1,60 m de diâmetro. O projeto contou com a atuação de um consórcio de empresas que juntas movimentam essa grande engrenagem. Começando pela fabricação dos canos. A Brastubo é fabricante de tubos de aço carbono de alta densidade, oferecendo sistemas completos de tubulações, desde a produção de peças e conexões especiais até o revestimento anticorrosivo. A montagem foi coordenada pela ACEPAR, hoje uma das mais importantes, sólidas e eficientes construtoras em atividades no Rio Grande do Sul. Com matriz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul,
construiu ao longo de mais de meio século uma verdadeira obra de referência para as gerações presentes. Tudo isso é feito num mix que reúne equipe altamente qualificada, tecnologia de ponta, qualidade total na gestão dos processos construtivos e respeito ao meio ambiente. Provavelmente será a maior mudança que Porto Alegre já vai conhecer nos últimos anos. É uma obra que está sendo executada dentro de uma noção muito mais artesanal do que alta tecnologia. A gente está trazendo fazendo um mix de alta tecnologia com o artesanal. É um dos passos mais importantes que Porto Alegre já tomou na sua história para suprir essa necessidade maior, que é justamente a balneabilidade do Guaíba, que traz qualidade de vida e resolve um problema básico de saúde, que é o esgoto a céu aberto, que é o que nós vivemos hoje. A impressão que dá hoje é que Porto Alegre virou as costas para o Guaíba. E, na verdade, ele usou o Guaíba e abandonou. E hoje ele está preocupado em trazer de volta para a sua história, para a sua paisagem, na verdade, o Guaíba, que é talvez o maior orgulho de Porto Alegre, é justamente esse rio maravilhoso, esse lago, né, e com o seu pôr do sol. O esgoto que hoje é lançado na ponta da cadeia será conduzido por um emissário até a futura ET Serraria, onde irá receber tratamento adequado antes de ser lançado no Guaíba. O processo segue uma sequência complexa e trabalhosa. Primeiro, a estação de bombeamento Ponta da Cadeia, já concluída, vai recalcar os esgotos da região central de Porto Alegre e da bacia do Arroio Dilúvio, até o bairro Cavalhada, onde está sendo construída uma segunda estação de bombeamento, a EB Cristal. Além disso, esgotos da bacia do Cavalhada serão conduzidos para a EB Cristal. De lá, o esgoto segue bombeado por dentro do trecho subaquático até a entrada da futura ET Serraria. Com um investimento de 84,5 milhões, o emissário será responsável pelo transporte de esgoto desde a estação de bombeamento do Cristal até a estação Serraria, onde será feito o tratamento. Após a conclusão da estação de tratamento de esgoto Serraria, Porto Alegre será uma das poucas capitais brasileiras com capacidade para tratar o esgoto de aproximadamente 77% da sua população, um índice semelhante aos países de primeiro mundo. Isso quer dizer, na prática, que o esgoto tratado atenderá a todos os padrões de emissão exigidos pelas leis ambientais e contribuirá muito para a recuperação da qualidade do Lago Guaíba. Essa situação vai colocar a capital gaúcha em destaque perante as outras cidades brasileiras, devolvendo aos porto-alegrenses um símbolo importante da cidade e que, com o passar dos anos, veio tendo a sua imagem desgastada pela poluição consequente do crescimento da cidade. O procedimento de montagem é complexo e exige um demorado e trabalhoso esforço de engenharia. O primeiro passo é a montagem dos tramos. A distância entre as partes superior e inferior dos blocos de ancoragem permitem o aperto dos prisioneiros de fechamento do bloco de ancoragem no tubo. O segundo passo é a verificação do percentual de ancoragem. Em seguida, é feito o dimensionamento dos acessórios dos blocos de ancoragem. A maior parcela da força a ser aplicada pelos dois prisioneiros previstos vem da necessidade de criar atrito entre o bloco de ancoragem e a tubulação de PAD. Com isso, se evita que durante o afundamento ocorra o deslizamento dos blocos de ancoragem, que danificaria a tubulação. Na sequência, o trabalho entra no processo de dimensionamento dos apoios, teste e monitoramento. O passo seguinte será a distribuição dos blocos de ancoragem nos tramos. A interligação entre os tramos se dá através de soldagem por termofusão. A soldagem deverá ser executada em conformidade com a norma DIN-DVS 2207. Os parâmetros de solda serão previamente escolhidos com base em valores já consagrados pela experiência em soldagem de tubos da mesma matéria-prima, diâmetro e classe de pressão. A dragagem das valas exigem cuidado. As escavações devem ter dimensões de maneira que o talude após a dragagem se estabilize. Para o transporte dos tramos, se faz necessário o desenvolvimento de um conjunto de abraçadeiras com viga para o reboque.
Além de resistir à tração de reboque, este conjunto deverá ser resistente à tração de afundamento e à reação a esta tração. Para isso, são usadas embarcações do tipo rebocador, com 1 ou 2 motores e barcos auxiliares. O procedimento conta com suporte de mergulhadores que fazem uma criteriosa inspeção. Os afundamentos de tramos construídos em tubos de PAD têm como princípio a entrada de água em uma das extremidades da tubulação e a saída de ar na outra, resultando no afundamento. Após o término da operação de alinhamento dos tramos, tem início a preparação para o afundamento do carretel. O processo seguinte é o de controle das pressões internas dos balões até que o carretel chegue ao fundo da água. Com o carretel na posição sobre os blocos de ancoragem inferior, será iniciada sua união com os tramos, através da instalação dos prisioneiros de fixação nos flanges soltos. Após, serão instalados os blocos de ancoragem superior, com o uso de balões sustentados por cabos que irão auxiliar o seu afundamento. Assim se finaliza a operação de instalação do carretel ilustrado. A prova da grandiosidade da obra é o significado para o município de Porto Alegre. Este é o maior conjunto de obras contratado pela Prefeitura de Porto Alegre nos últimos 40 anos. O valor investido significa o triplo do orçamento da construção da terceira perimetral em Porto Alegre. A iniciativa, em pouco tempo, irá triplicar a quantidade de esgotos tratados na capital. Até 2012, a capacidade de tratamento de esgotos gerados dará um salto passando de 27% para 77%. O investimento total corresponde a 586 milhões e 700 mil reais, sendo 383 milhões em obras de saneamento. São 187,7 quilômetros de redes que estão sendo implantadas e que se dividem em 156 quilômetros de redes coletoras, 26,6 quilômetros de emissários e 5,6 quilômetros de interceptores. Entre os diversos benefícios para a população está a tão sonhada retomada da balneabilidade do Lago Guaíba. A saúde da cidade também ganha com a redução de doenças e consequente melhoria do índice de desenvolvimento urbano. A estrutura vai gerar emprego e renda e proporcionará melhores condições de moradia para a população que vive às margens do Arroio Cavalhada.